Muito bom dia. Bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. mais um dia. Mais um dia já. Isso. Glória a Amor, Deus. já pode colocar aí pra gente poder Sim. ver aí quem tá conosco, dar o nosso bom dia aí, personalizado, né? Às vezes a gente escapa alguns aí, né? Que a gente acaba não vendo, mas sejam muito bem-vindos nessa manhã de quarta-feira. Um dia relativamente friozinho, né? Mas a gente pode estar juntos aqui. Olha, aqui já temos os queridos aí com a gente, ó. A Janete, a Ritinha, a Vânia, né? Sejam muito bem-vindos aí nesse tempo especial, né? E a gente pode estar pensando, né? Alinhando a nossa vida à palavra de Deus e aquilo que ela nos ensina, né? Luiz Carlos, o Paulo Roberto, né? O Paulo Martins, a Morgana, bom dia, Morgana. Ô, Morgana. Tudo bem? Como você tá? Neide, Dani. Luiz Fernando, a Ana Balcom, mando um beijão para os meus amiguinhos, né? Augusto, o Guilherme. Guilherme, o Rudibert também, e a Silene, né? Os queridos aí, o Roberto Brown, e acho que daqui a pouco vai chegar notícias aí também do Noemi e esse povo todo aí. Muito bem, queridos. Hoje eu queria pensar junto com vocês sobre o Salmo 52. Nós estamos, a Vanise também está com a gente aqui, né? Pensando nessa sequência aí dos Salmos, e hoje o Salmo 52, tá bom? Vamos ler então o Salmo 52. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Sua língua trama destruição, é como navalha afiada cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Bem, Salmo 52 começa fazendo uma pergunta, leva a gente a refletir por que as pessoas más se vangloriam tanto das coisas que fazem, né? E na verdade a resposta está porque elas têm em si, né? O seu Deus é a sua própria ganância, a sua própria maldade, e o propósito deles é continuamente fazer o mal e do mal se alimentar. Ele vai depois dizer das ações, né, deste homem, a língua maldosa, trama destruição, é falso, a verdade não está na boca dele, e as consequências deste homem, vai sofrer, né, na mão do Deus vivo. E aí depois ele vai dizer que ele é um homem que teme ao Senhor e que ele quer proclamar essa bondade ao longo do tempo. Esse salmo ele está baseado numa cena muito marcante do Velho Testamento, lá em 1 Samuel 21, de 7 a 10, e 1 Samuel 22, de 9 a 22, que conta a história da fuga, uma das fugas, né, de Davi fugindo de Saul, que queria matá-lo. Saul já sabia que o trono, ele já não era digno do trono, e que Deus já tinha feito de Davi o seu rei, né? Então ele queria matá-lo exatamente por causa disso. Samuel já tinha imposto a sua mão sobre Davi,
e dito que ele ia ser o rei, e então Saul tenta matar Davi, né? E aí Davi vai até um sacerdote Aimeleque ou Abimeleque, né, em algumas versões, e lá ele pede comida. E aquela cena que o sacerdote diz: olha, eu não tenho nada nos seus pães da presença, os pães que ficam aqui no altar, né, os pães consagrados. Aí pergunta se os homens dele estão puros, né, e tal. Ele diz: não, tá tudo bem, tudo certo. Então o Aimeleque dá os pães para o Davi e ele pede: não tem mais nada aí, eu preciso de uma espada. E ele tinha a espada de Golias. Olha, a espada que você derrotou Golias está aqui. Eu não tenho uma coisa melhor, então eu fico com essa espada mesmo, porque ele já tinha rejeitado, né, essa espada lá e usado apenas uma pedra. A verdade é que o Doeg, que era um oficial do rei, viu essa cena e vai e conta para o rei Saul. Então o rei Saul manda chamar a família toda de Aimeleque e manda matar. Inclusive os soldados não queriam matar, aí ele mandou o próprio Doeg. E aí o Doeg matou todos esses sacerdotes ali, 85 homens, e depois mandou matar não só a família, mas mandou matar o povoado de Nob, que era o povoado que o Aimeleque estava, né, e fazia parte. E escapou apenas o filho dele, chamado Abiatar. E Abiatar vai e conta Davi. E Davi então, dizem os comentaristas que Davi então compõe esse salmo. Só para você entender o contexto que esse salmo é colocado. E é interessante que às vezes a gente lê o texto, né? Por exemplo, a gente leu esse salmo e não sabe que as palavras foram tecidas no meio de uma amargura, de uma angústia, de uma tristeza tão grande. Né? Ele está falando aqui do homem mau, do homem poderoso e perverso. Ele estava descrevendo tanto Saul quanto o Doeg, né? E dizendo de como você pode ser assim. Mas essa maldade toda que você está fazendo contra os inocentes, esse negócio vai ter retorno, porque a justiça de Deus não falha. E essa postura, né, de colocar Deus como juiz de todas as coisas, eu acho que é o que é importante agora, né, para a gente tirar uma lição hoje pela manhã desse salmo. Em nenhum momento Davi busca vingança própria, mesmo que Saul o provocou na sua extrema, né, nos seus extremos limites, né, ele mesmo assim deixou a vingança para o Senhor. Oportunidade de matar Saul e ele não o fez. Aqui vem uma coisa muito importante para nós, queridos. Nós não somos o povo da luta armada. Não, nós não somos o povo de pagar o mal com o mal. Nós somos o povo que deixamos para Deus aquilo que Ele tem que fazer. E nós não desejamos isso. Nós sabemos que Deus é um Deus justo. Nós até queremos muitas vezes, mas o Senhor pertence à vingança. Esse é o primeiro ponto aqui. O segundo ponto importante desse salmo, né, é que ele entende, né, quem ele é. Ele vê o homem mau, ele sabe das características desse homem mau, mas ele sabe da consequência desse homem mau, mas ele sabe quem ele é. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Aqui tem uma expressão interessante que lá naquela região, essa árvore, a oliveira, ela quase toda a casa tinha uma oliveira na sua casa, para poder fazer duas coisas: dar sombra e dar o fruto da oliveira, que é a oliva que dá o azeite, né? E para isso também, né, o alimento. Então sombra e alimento era parte dessa árvore. É mais ou menos como você que morou talvez no interior de alguma região quente, toda a casa tinha um pé de manga. Pé de manga. Né? Toda a casa tinha um pé de manga. Se não tinha 2, 3, na nossa casa tinha 2 pés enormes de manga. Né? Então ali era uma tradição. Tinha sombra, mas tinha fruto também. Né? Quem não brigou pela primeira manga madura do pé,
que era vigiada por filhos, né? Nós tínhamos uma família de 8, então aquilo lá era uma briga. Depois, quando também dava manga, caía no chão e nem comia, né? Mas eu estou lembrando disso só para você saber, né? Então a importância daquela árvore na casa, né? Porque ela dava sombra, pegava uma cadeira, sentava ali embaixo. Então ele está dizendo, olha, eu sei o quanto eu tenho, qual é o meu valor, né? E eu sou esse que floresce na casa do Senhor. Claro que a oliveira também tem uma importância muito grande, é uma árvore símbolo de Israel, né? Porque no meio da seca ela continua verde, né? Ela continua dando frutos. Então é isso que nós, os servos de Deus, precisamos ter, por causa da nossa confiança no amor de Deus para todo sempre. Veja, nós só vamos florescer, só vamos ser essas árvores aí que no meio da seca, né, da maldade das pessoas, no meio desse deserto de injustiça, de gente, né, que é capaz de comer uns aos outros para poder ter um pedaço de terra, um pedaço de um bem, né? Irmãos que conseguem ficar brigados uns com os outros por causa de uma herança de, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil reais, ou até mais ou menos, não interessa se você briga por herança, né? E briga e cria maldade uns com os outros por causa de 1.000, você briga por causa de 1.000.000. A questão não é o valor, a questão é o coração. Então, nesse meio dessa maldade, desse mundo tão perverso, desse mundo tão vingativo, desse mundo tão maldoso, né, de gente que é capaz de mandar matar um monte de gente porque ajudou, e a cena, se você ler lá, o Emelec diz assim, mas esse homem é o homem de Deus? E como que eu ia negar alguma coisa para ele? Né? É o homem que matou, né, Golias, olha só, é o teu genro, ele vai falar, né? Como é que eu ia negar alguma coisa para ele? Então, mesmo assim, não tem argumentos e tal, manda matar. Gente má, gente maldosa. No meio desse mundo todo, tem que ter oliveiras. Tem que ter gente que é plantada na casa de Deus. Tem que ter gente que floresce no meio de sequidão. Tem que ter gente que dá sombra no meio de um calor do deserto lá de Israel. Tem que ter gente que dá sombra e fruto. Tem gente que tem que dar algo de relevante. E por causa da nossa confiança no amor de Deus, para sempre a gente vai louvá-lo pelo que fizeste. Na presença de teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Veja, os homens são maus. Eu sou mau. Nós somos maus. O que nós temos é que o Espírito Santo entrou na nossa vida e controla essa maldade e nos muda, né, a nossa característica. Mas o mundo é mau, as pessoas são más. Mas aleluia, porque Deus é bom. E o seu amor dura para sempre. E esse amor se renova a cada manhã. E é a causa de nós não sermos consumidos. E Ele quer que a gente seja, como diz o Salmo 1, como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, que dá seu fruto na ocasião própria. As suas folhas não murcham. Então, aqui ele está mais ou menos dizendo a mesma coisa, só que dizendo que ele é uma oliveira plantada na casa de Deus, na presença de Deus, diante de Deus, em Deus. Que nessa manhã você entenda a sua identidade. No mundo totalmente perdido, no mundo de maldades, no mundo de gente injusta, gente impiedosa, gente que não tem complacência, gente que não tem paciência, gente que não é compassivo, gente que não tem amor aos outros, gente que não se importa, que não tem misericórdia. Você é alguém que o Senhor plantou. Eu sou alguém que o Senhor plantou. Para que exatamente no meio desse deserto todo ainda existam pequenos lugares chamados oásis de Deus, que vão poder então fazer refrigério às outras pessoas. Que o Senhor te use e que o Senhor te plante e saiba que você, onde você está plantado, você é uma árvore útil, onde as pessoas possam repousar à sua sombra e também se alimentar dos frutos que vêm da sua vida. Que isso seja a sua vida nessa manhã e todos os dias, em nome de Jesus.
Eu gostei disso aí, porque eu lembrei daquela música: acalma minha alma e faz o meu coração ouvir a tua voz, me leva para perto, e assim eu não me sinto só mesmo árvores, né, que estão podendo tirar proveito daquilo que Deus vai nos revelar, que nós vamos poder estar tranquilos para poder ser árvore, né? Porque senão a gente fica uma árvore seca, né? E muitas vezes eu me sinto seca, né? A gente tem essas coisas assim de querer fazer justiça, de querer ir à frente, mas Deus é por nós, né? Alguns queridos aqui responderam. Luiz Fernando colocou: começamos ontem a florescer, foi plantada a primeira semente, Deus está agindo e o tempo será longo, sim, né? Por isso que as raízes têm que começar a ter, as árvores têm que ter raízes profundas, porque a sombra que a gente precisa dar é grande, né? No comentário seu aqui, Luiz Fernando, não pode ficar lá, pode ficar com a Mônica lá, que você estava lá já. Eu me lembrei da palavra de Deus que diz que nós somos carvalhos de justiça, né? Eu me lembro de um dia um amigo brincando sobre esse texto, ele disse assim: ainda bem que Deus nos mandou ser carvalho, né? E não alface, né? Porque o alface você planta e colhe logo, mas só que acabou. O carvalho você leva tempo, mas você tem a sombra dele por muitos e muitos tempos. Suas gerações e gerações, você, seus filhos, né? Quem plantou o carvalho talvez até não desfrute disso, né? Mas as suas gerações vão poder usufruir disso, né? Que a gente seja carvalho, seja oliveiras, né? E não alfaces, que logo eles... Hoje a relva, né? Que seca-se a erva e cai a flor, né? E vai embora. Não, nós não podemos ser as ervas, nós temos que ser as árvores. As árvores, E a Mônica diz aqui, né, que nem quando no começo a gente quer fazer alguma coisa porque não aguenta essa coisa do homem perverso, do homem mau, e a gente quer muito imediatista. Aprendemos a aquietar os nossos corações e confiarmos em Deus e no tempo dele. Exatamente. Né? É isso mesmo. Não se colhe a oliveira, o fruto da oliveira, né? As azeitonas ou o azeite de oliva já, né? Leva o seu tempo. É verdade, Mônica, tem razão. Hoje é aniversário da Silene. Parabéns, que legal. Silene. E a Noemi, graças a Deus, está bem. A Raquel, a irmã dela, está falando aqui: louvado seja Deus e obrigado pelas orações. Sim, vamos continuar orando pela completa recuperação da Noemi, né? Que bênção! A Silene, coisa boa. Já estão pensando no bolo, né? Que possamos ser canais de bênçãos em nossas vidas. A Rosane falou aqui. A Dani está falando: lembro do versículo, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso, né? Paulo falando a Timóteo, é isso mesmo. E nós é que somos exatamente esses referenciais de Deus, né? No meio dessa geração perversa. Onde as pessoas vão ver Deus? Em nós, né? Claro que isso não é a gente não vai ser Deus, né? Ou seja, perfeitos, mas assim, o reflexo de Deus, né? Eu brinco que às vezes nós somos, nem que sejamos pelo menos a marca d'água de Deus. Você já viu a marca d'água? Né? Às vezes num contrato, no papel, né? Tem lá um papel timbrado, tem uma marca d'água da empresa. Você olhando, você vê que é a marca da empresa. Às vezes nós somos assim, às vezes nossa vida, né? Às vezes nós estamos refletindo mais a glória de Deus, estamos mostrando mais um referencial de Deus, às vezes estamos mostrando menos, né? Por causa da nossa humanidade, mas sempre mostrando o referencial de Deus, né? Amém. Muito bem, queridos, vamos continuar orando aí, né? E crendo que dia após dia o Senhor está cuidando de nós e o Senhor quer usar o seu povo para a glória dele, né? Então sejamos aí essas árvores plantadas junto a ribeiros de águas, ou como diz aqui no versículo 8, uma oliveira que floresce, né? Ou seja, não só está plantada, mas que dá fruto, porque para dar fruto floresce primeiro, aparecem as flores e aí saem os frutos, né? Na casa de Deus.
Vamos orar? Vamos orar. Aqui novamente, alguns pedidos, né? A Martina, vamos continuar orando por ela, plena recuperação da Martina, nossa nenenzinha, né? E bebezinha linda. A minha tia Luzia, vamos continuar orando pelo estado dela. A Adelina, né, esposa, Não, o Manuel tá com, o Manuel é o esposo da Adelina, a irmã do Luiz Orlando, né, tá com Covid, vamos continuar orando pelo pastor Natálio e pela Lani, né, questão do Parkinson ali, e orando pela vida deles, né. Tem outros pedidos que a gente sempre tem lembrado aqui, né, queridos, né, então você pode também estar aí com a sua lista orando também. Muitos queridos, né, que estão vivendo momentos difíceis, casamento, doenças, muitos com câncer, queridos, e a gente precisa clamar ao Senhor juntos. Vamos fazer isso, né? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia na Tua presença, Pai. Obrigado porque a gente se encontra aqui hoje juntos. Obrigado porque podemos Te render graças, porque, como diz o Salmo, o Senhor é o Deus bom, o Senhor é o Deus que nos supre, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá capacidade para viver todos os dias na Tua graça. Deus, nós Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós estejamos com as nossas raízes perto, Senhor, do rio de água viva, do rio que flui da casa do Senhor. Ó Pai, nós precisamos nos alimentar de Ti, nós precisamos estar perto de Ti, Senhor, ouvir a Tua voz, saber que o Senhor está no comando das situações do mundo e da nossa vida. Às vezes a gente olha para situações e não entende a maldade. Ó Deus, nos perdoa. Nós não queremos ser pessoas maldosas, pessoas que não têm o coração em Ti, mas muitas vezes a gente é tomado por isso, Pai. Então nos perdoa, porque nós queremos amar o nosso irmão, nos amar o nosso irmão e viver uma vida para Ti, Deus. E isso às vezes é difícil, Senhor, porque somos pecadores, humanos e falhos, mas o Senhor é o Deus perfeito. Que os nossos olhos estejam postos em Ti e que possamos ser, como diz aqui no Salmo, a sombra para alguns, emprestar o ouvido, seus olhos, seus braços, os pés que levam a boa nova por onde a gente vai. Nesse dia, Pai, eu Te louvo por cada um que está ouvindo agora, Senhor, pela Tua igreja reunida. Queremos colocar de forma muito especial, Senhor, os nossos filhos na Tua mão, cada um dos nossos filhos. Eu sei que aqueles queridos que têm filhos, nós pedimos que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor dê conversão a cada um dos nossos filhos, Senhor, porque nós sabemos que eles precisam de Ti, que eles precisam conhecer o Teu amor e andar junto de Ti. Senhor, eu oro por aqueles que têm filhos pequenos, nessa fase tão difícil. Ó Deus, dá, Senhor, graça nessa casa, dá amor, dá alegria, Senhor, e que possamos realmente estar vivendo na Tua graça, Pai. Eu peço sobre esses pais queridos que cada um, Senhor, a gente sabe quantas coisas e quantas lutas vivemos nas casas, mas Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus que supre e que nos dá a vitória. A vitória já está no nome do Senhor Jesus. Abençoamos a cada um dos nossos filhos hoje e pedimos a Tua graça. Assim como queremos pedir bênçãos para os nossos enfermos, queridos. Ó Deus, toda essa nossa lista que é tão grande, em especial colocamos esses queridos que estão com Covid, o Manuel, a tia Luzia, o pastor Marco Antônio, Senhor, tem misericórdia da vida deles, assim como nós pedimos, Senhor, pela Márcia, pelo seu processo de luta contra o câncer, a Jandira, Senhor, o Paulo, que é irmão do Paulo, que o Senhor esteja com
ele, Senhor, fortalecendo, dando que o corpo reaja bem, assim como o Senhor amargou o Tiago, Senhor, que já está se recuperando, mas que o Senhor esteja com ele ali, Senhor, nessa recuperação, Pai. E tantos outros queridos, te louvamos pela vida da Noemi, porque o Senhor também esteve com ela na cirurgia, que a recuperação possa ser plena e que ela possa continuar bem para a honra e glória do teu nome. Ela é vaso precioso. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. Lembro da outra cirurgia que ela teve na cabeça, Senhor, e que foi tão milagroso, até os médicos falaram. Ó Deus, muito obrigado, porque todas as coisas, os milagres, as coisas boas e as ruins, são prova do teu amor para conosco. E nós te louvamos nessa manhã, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Eu te louvo, Senhor. Eu quero também pedir por queridos, a Morgana está aqui conosco, que o Senhor abençoe o Diego, Daniel, o Miguel, o Guilherme, Senhor, esteja com essa família amada, coloca eles nas tuas mãos e fortalece e restitui a saúde, Senhor, para eles que precisam. Assim, como outros queridos aqui, Senhor, eu quero clamar por consolo pela família da Rosane, pela família da Vânia e do Luiz Fernando, pela família da Inês, que perdeu o Valmor. Ela também falou ontem da sua cunhada, né? Que o Senhor esteja ali consolando de uma forma muito especial. No mais, Pai, nós deixamos e entregamos esse dia nas Tuas mãos e que hoje nós possamos ser uma sombra, um acalento, uma alegria na vida de alguém. Nos dá essa graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, sim, nós concordamos com essa oração e entendemos, Senhor, que a nossa função neste mundo, depois de termos sido alcançados pelo Senhor, é que a gente pode, ó Deus, ser bênção, ó Deus, no mundo tão maldito, Senhor, tão amaldiçoado, ó Deus, tão sofrido, ó Deus, com o pecado. Senhor, que a gente possa não se render, ó Deus, ao mal, mas vencer o mal com o bem. Senhor, que a nossa postura seja, ó Deus, cheios do Teu amor, cheios da Tua presença, plantados, ó Deus, no Senhor, e recebendo, ó Deus, do Senhor a seiva da nossa vida, possamos, ó Deus, frutificar nos lugares onde fomos plantados. Senhor, talvez nessa manhã tem gente infeliz onde está. Talvez está infeliz no trabalho, talvez está infeliz, ó Deus, com o seu cônjuge, está infeliz com seus filhos, está infeliz na casa que mora, está infeliz na igreja que frequenta, está infeliz, ó Deus, no ambiente de trabalho. Senhor, que nessa manhã o Senhor se revele de maneira tão poderosa, sabendo, Senhor, que se é da Tua vontade que ele esteja ali. Pai, por exemplo, o trabalho, Senhor, se é da Tua vontade esse trabalho, Pai, então coloca alegria no coração deste homem, desta mulher. Pai, coloca no coração dele o entendimento dela, Senhor, que não adianta a gente fugir dos lugares, mas que a gente precisa ser esse lugar, ó Deus, onde o Senhor é Senhor absoluto. E que a partir dali, quando estamos plantados no Senhor, qualquer lugar que estivermos, nós vamos florescer para a glória e honra do Teu nome. Que a gente floresça onde estamos plantados, para que mesmo nesse lugar de seca, Senhor, as pessoas possam ver em nós nuances, refrigérios, ó Deus, da Tua presença. E assim possamos, ó Deus, alimentá-los naquilo que o Senhor nos dá. Possamos ser bênção no meio dessa terra. Que o Senhor use, ó Deus, os homens e mulheres que Te conhecem nessa nação. Senhor, nossos governantes, ó Deus, os nossos líderes do executivo, do judiciário, ó Deus, do legislativo. Senhor, por favor, usa as árvores que estão lá. Usa os homens e mulheres que temem ao Senhor. Por favor, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Nós, ó Deus, estamos vivendo 2 pandemias, Senhor. A pandemia do coronavírus e a pandemia
de um momento político tão caótico, Senhor. Crise, discussões, intrigas, disputa de poder. Ah, Senhor, levanta, ó Deus, os homens e mulheres que temem ao Senhor e que, ó Deus, o Senhor faça prosperar a justiça no meio dessa terra. E o Senhor vingue, ó Deus, aquilo que está sendo errado, Deus, que aquilo que está sendo corruptamente feito. Senhor, que o Senhor traga à tona e traga, ó Deus, o teu juízo. E nós, Senhor, estamos alinhados debaixo das tuas asas e esperando, ó Deus, o teu livramento. É isso que nós oramos nessa manhã, neste dia, pedindo a tua bênção sobre esses queridos, que o Senhor traga a paz ao coração deles e a certeza de que o Senhor é o Deus de amor e o seu amor dura para sempre. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus queridos. Um ótimo dia a vocês. E lembrando, então, queridos... Tem dois pedidos aqui que a gente coloca na lista. A Isso. Andréia Tibúrcio, que vai fazer cirurgia dia 24. Sim. E a... a Rosa pediu pelo filho Saulo, que não está bem, né? Já oramos pelos filhos, mas vamos colocar o nome do Saulo aqui, né? Que não está bem, acho que é isso. Andréia Tibúrcio e o Saulo. Isso, Silene, bom dia para você. Aproveita Silene, o dia. parabéns, né? Mais uma vez, que Deus abençoe. Um bom dia para todos. Isso, né? Lembrando então, queridos, vou fazer aqui... Beijo pro primo Otto e a Neuza. Óbvio. Lembrando que no domingo nós temos culto apenas 10h30, é apenas um culto, tá? Então você precisa se inscrever para este culto, das 10h30. Se você não está se você está entre 13 e 59 anos, não está com quadro de resfriado, né? E não tem nenhuma comorbidade, né? Daquelas que estão apresentadas aí na nossa lista que temos mandado, né? Então você pode se inscrever para o culto. Então você tem que colocar o seu nome e a sua idade e mandar um WhatsApp para a igreja, né? Para o número 988690362, porque nós estamos então fazendo as inscrições. Então, queridos, só tem culto pela manhã, 10h30. Você vai chegar à igreja, você vai dizer o seu nome vai estar na lista, vão medir a tua temperatura, vão fazer a higienização da sua mão com álcool gel, você vai entrar, sentar, participar do culto e sair do templo. Essa é sem contato com ninguém. Essas são o protocolo que a gente está fazendo aí para que não tenhamos nem problema com a vigilância e também não possamos ser canal, né? Nós queremos ser canal de transmissão de bênção e não de vírus, né? Então esses protocolos que a gente está fazendo. Para isso, nós contamos com a sua compreensão. Você precisa estar inscrito. Nós já temos hoje 40 pessoas inscritas, tá? Então temos apenas 20 vagas. Então você deve se inscrever. Se você quer ir ao culto, você precisa se inscrever. Todos. Eu me inscrevi, Cris se inscreveu, Ana inscreveu, Juan inscreveu, o pessoal do louvor se inscreveu, o pessoal que vai estar trabalhando, né, lá na frente e coordenando ali, o pessoal do conselho gestor, de diretoria também se inscreveram. Todos precisam se inscrever, tá bom, queridos? Mas eu peço a você que não tem 12 anos, até 12 anos. Crianças não serão permitidos, queridos. As crianças, por quê? Porque elas elas maquiam a febre. Nós não temos como medir isso, né? Então, e os idosos, por causa do decreto-lei. Você tem acima de 60 anos, nós realmente pedimos. E você não insista, porque você não pode participar do culto presencial por causa da restrição da lei. Agora, teremos o culto passando no mesmo momento, online, ao vivo, né, na live, tanto no Facebook quanto no YouTube da nossa igreja, tá? Então, isso vai estar acontecendo. E você vai poder fazer os seus pedidos de oração online, nós vamos orar no culto por você naquele momento, tá bom? Então, só dado esse recado e Deus abençoe e faça a sua inscrição, tá bom, querido? Deus abençoe.